Olá pessoal, no vídeo de hoje trago a referência 5344 que nos apresenta os vendedores de animais. Esta é uma referência da linha vitoriana Playmobil. Estes são os elementos que compõem a nossa referência. Encontramos dois personagens, uma grande variedade de animais e alguns objetos. Estes são os personagens que encontramos em nossa referência. São esses dois cavalheiros, eles são os vendedores dos animais. Então analisaremos o primeiro. Nós percebemos nele aqui esse tapa-olho, né? E o tapa-olho é pintado no rostinho do personagem, então não é possível remover. Ele possui o cabelinho clássico Playmobil amarelo, a barbinha picotada sem bigode. Na cabeça dele encontramos esse tipo de chapéu, como se fosse uma cartolinha, mas não é uma cartola de copa alta, tá? O peito dele encontramos aqui uma pintura muito elegante, como se fosse a gravata e o colete sob o paletó. Para complementar o paletó, temos essa peça daqui, que encaixamos em seu pescoço, dando-lhe um ar muito elegante. Nos punhos do nosso personagem, nós encontramos essa pequena pecinha aqui. Então essa pequena peça, ela vai servir como se fossem os punhos do casaco do nosso personagem, tá? A cor predominante é esse azul bem clarinho, que compõe aqui o peito e os braços do nosso personagem. Suas calças são cinzas e seus sapatos são aqueles sapatinhos simples em preto. Vamos girar o nosso personagem para que possamos analisá-lo. Então, quando ele já está de perfil, percebemos que ele é aquele Playmobil com o corpo barrigudinho, não é? Na lateral, nem nas costas encontramos qualquer outro detalhe, exceto aqueles que vimos em seu peito. É um personagem muito interessante e muito elegante deste set. Agora analisaremos o segundo personagem. Ele é um rapaz de cabelos ruivos, aquele cabelinho tradicional Playmobil. O rostinho dele é um rostinho simples. O corpo dele nós encontramos aqui, além dos braços do tórax, essa peça que é o seu casaco. Então ele é feito nesse verde esmeralda muito bonito, com as marcações dos botões e das casas. Esse mesmo tom de verde é usado nos braços do nosso personagem. E no peito dele nós temos o colete em vermelho, com botões em preto e esse barrado em preto também. E como se ele usasse uma camisa branca ao fundo. Nos punhos do nosso personagem encontramos essa pequena pecinha aqui, em preto, tá? Que nós encaixamos em cada um dos punhos, dando uma impressão muito elegante para o nosso personagem. Suas calças são cinzas e ele tem botas de cano alto pretas. O chapéu do nosso personagem é um chapéu arredondado e ele possui esse furinho aqui para que possamos encaixar esse pequeno penacho, ok? Também é um chapéu bastante elegante. E aqui está o nosso personagem completo. Ele possui um acessório. Esse acessório é esse cachimbo. Ele é um cachimbo de um desenho muito interessante. E encaixarei em sua mão dessa forma. Olha que legal. Vamos girar o personagem para que vocês possam analisá-lo com cuidado. Aqui descobrimos que a cor original do peito do nosso personagem não é o vermelho. Então isso aqui é uma pintura. E sim é o verde, dando essa impressão e essa continuidade nesse casaco que ele usa.
Muito legal, não é? Vamos dar uma olhada nos dois personagens. São vendedores muito interessantes. Estes são os vários objetos que encontramos em nossa referência. Encontramos aqui esta carriola. Essa carriola ela é composta por duas peças, então temos a roda em vermelho e ela é feita nesse material que parece madeira. E essa carriola servirá para o nosso personagem carregar as caixas. Então colocarei aqui nosso personagem e uma das caixas aqui. Muito legal, né? Então vou mostrar a carriola para vocês de todos os ângulos para vocês verem como ela é muito interessante e muito legal. Encontramos uma banqueta. Essa banquetinha vermelha, ela possui aqui, né, o nosso personagem pode tanto sentar nela, quanto às vezes ele pode colocar sua mão aqui para segurar a banqueta, para levar para outro lugar, enfim. Ok? Nós encontramos aqui 5 caixas. Então essas caixas aqui são como se fossem viveiros, tá? Elas são feitas em duas cores, nós temos a marrom e a verde. Elas imitam madeira e elas servirão para abrigarmos os animais que os nossos vendedores estarão ofertando em sua barraca na feira, tá? E por último encontramos 4 cavaletes. E esses cavaletes servirão como base para os tampos das mesas. Então nós temos aqui os 4 cavaletes, eles são exatamente iguais, e os tampos da mesa que também se igualam, tá? E aqui nessa parte de baixo nós encaixaremos cada um dos cavaletes de forma que as mesas elas fiquem bem firmes e prontas para que nossos personagens façam a exposição e venda dos animais. Então colocarei aqui um personagem para que nós percebamos como as mesas elas são grandes comparadas aos nossos personagens. É possível colocar aqui as caixas sobre elas. Enfim, muito legal, não é? Olha só, deem uma olhada de cima como fica bonito. E encontramos também este pequeno cavalete. Ele servirá como o letreiro para os anúncios dos nossos vendedores. Então nós temos aqui esse pequeno lápis, é um lápis em branco, está escrito Playmobil. E nesse lápis nós vamos escrever aqui o que está sendo vendido, o que está sendo ofertado. Então, tá aqui, ó. Essa é a barraca do Playmobil. Iniciamos a análise dos pequenos animais que os nossos comerciantes vendem. Então iniciamos pelo porquinho. É um filhotinho de porquinho, um leitãozinho. Olha que belezinha os detalhes do rostinho dele. Ele possui o rabinho torcidinho e o movimento que ele faz é levantar e abaixar a cabecinha. Colocarei o porquinho dentro de uma dessas caixinhas aqui. E aqui está o nosso primeiro animalzinho que está à venda na loja. Vamos pegar outra caixa e apresentarei para vocês as 3 galinhas que nós encontramos em nosso set. Então elas são exatamente iguais. Elas não possuem nenhuma marcação nos olhinhos, no bico,
mais na crista, mas elas são galinhas muito bonitinhas, tá? Ela é composta por duas peças, então o corpo da galinha e a perninha que pode fazer com que ela baixe ou levante. E temos essa outra galinhazinha marrom, né, que é uma galinha vermelha, digamos assim, que vai compor aqui a venda dos nossas aves aqui, tá? Coloquei as galinhas aqui e já estão prontas para vender. Falando em aves, encontramos aqui esses simpáticos gansos. São 3 gansos que nós encontramos. Então temos o primeiro, que é esse ganso bem pescoçudo. Ele tem um grande nível de detalhamento, então a gente vê a expressão do rostinho dele, os olhinhos em preto, o desenho das penas e as patinhas aqui em laranja como o bico. Esse é o segundo ganso. E esse é o terceiro dos gansos que nós encontramos na nossa referência. Então vamos colocá-los aqui na caixa. Vamos ver? Muito bem. E o que mais encontramos? Encontramos aqui um pato ou um marreco. Eu acredito que isso aqui é um marreco e um patinho, tá? O formato deles é o mesmo. O que diferencia são as cores. Então ele é composto por 2 peças. Temos as patinhas, que permitem com que ele abaixe e se levante. Então esse aqui é o marrequinho marrom, em 2 tons de marrom. E esse aqui é o marrequinho verde, tá? E esses 2 marrecos, eles vêm acompanhados de filhotinhos, que são esses pequenos patinhos aqui, olha. Eles são ocos e são exatamente iguais. Colocarei aqui os filhotinhos também para a venda. E aí encontramos coelhos. São aqui 5 coelhos, 3 coelhos adultos e 2 filhotinhos. Então nós temos um coelhinho sentado, temos um coelhinho em pé. Os coelhos são de um plástico bem maciozinho, muito bonitinho, não é? E esse outro coelho sentadinho aqui, que parece aqueles coelhinhos de chocolate que é vendido na Páscoa. E seus filhotinhos, eles são nesse plástico duro, azulzinho, um azul bem clarinho. Então temos um coelhinho sentado e um coelhinho deitado. Muito bem. Encontramos agora algumas pombas, que geralmente nesses lugares onde estão vendendo os animais deve cair ração pelo chão. Então temos as pombas aqui, são 4 pombas, 2 azuis e 2 brancas. Então vou apresentar uma de cada para vocês, porque elas são exatamente iguais, tá? Então a pombinha branca, ela não tem detalhamentos. Temos aqui a marquinha do olho, o biquinho e algumas penas marcadas nas asas, ok? Ela é feita daquele plástico macio também. E temos aqui a segunda pombinha, que é uma pombinha com as asinhas fechadas. Então tem a marquinha do olho, o biquinho, as asinhas, e são esses os detalhamentos dessa pequena pombinha. Então nós temos aqui uma de cada, uma de asinha fechada e uma de asinha aberta branca, e uma de asa fechada e uma aberta azulzinha, ok? E existe um elemento que é esse lenço. Ele é do plástico macio, tá? Tem aqui o detalhamento da trama do lenço, e esse lenço nosso personagem pode utilizar aqui para espantar as moscas, para limpar a mesa, para enxugar o suor, enfim, ele tem um lenço aqui que ele pode utilizar
para o que ele desejar. E encontramos esse simpático cachorrinho. Ele é todo preto, tem a boquinha aberta, a marquinha dos olhos, e a única coisa que movimenta dele é a patinha. Então ele pode ficar com os patinhos esticados para trás, ou na posição normal, ou mesmo sentadinho, tá? E a boquinha aberta dele serve para quê? Para segurar esse simpático ossinho aqui. É isso aí, pessoal. Hoje conhecemos a referência 5344, que nos apresentou os vendedores de animais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Inscreva-se no canal. É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Tchau!